Irmãos e irmãs, nesse tempo que nós vamos usar para a reflexão da palavra, eu quero convidar você para abrir o texto em João, no Novo Testamento, o Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 21. Lá, praticamente na conclusão do Evangelho de João, no capítulo 21, um contexto logo após a ressurreição de Jesus. João, no capítulo 21, leitura do verso 1 até o verso de número 14. Hoje, neste segundo domingo do mês de fevereiro, dando sequência ao tema da prosperidade segundo o ensino bíblico, domingo passado, falando sobre as bênçãos ou a bênção da prosperidade, e hoje dando sequência nesse tema. Você encontrou João 21? Amém? Verso 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite, preste atenção, igreja, naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse assim a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Oremos, irmãos e irmãs, mais uma vez pedindo a direção do Senhor para esse tempo de reflexão na palavra. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos nesta hora, ó Pai, com os nossos ouvidos atentos para acolhermos, ó Pai, a Tua palavra. Nós te suplicamos, ó Deus, a que o Teu Santo Espírito toque também em nosso coração. Toque, ó Pai, em nossa mente, provendo-nos, ó Deus, de capacidade espiritual e racional para compreender a Tua palavra, ó Pai, aceitá-la, Senhor, como voz do Senhor, e também, ó Pai, nos preparando para a missão. Tanto, ó Deus, em nós mesmos, em nossa casa, mas também, ó Pai, aqueles com os quais convivemos, para que a Tua palavra, ó Pai, em nós bênção, seja também a partir de nós abençoadora. É o que nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. A prosperidade sob a palavra de Jesus, e também, claro, como nós falamos pela manhã, também com o suor do trabalho. A prosperidade sob a palavra de Jesus, a palavra aí com letra maiúscula, porque quando você está diante do texto, você vai perceber, do texto de João, você vai perceber exatamente esse ambiente. Alguns momentos que a gente vai destacar aqui, é que eles passam a noite inteira trabalhando numa profissão que eles eram especialistas. Já eram pessoas maduras, passaram uma vida, buscando o sustento para suas famílias por meio da pesca. E ainda que houvesse deixado aquela profissão, e aqui que está o destaque, nós queremos fazer algumas vezes,
por 3 anos, porque afinal de contas, já haviam seguido Jesus desde o começo do ministério, haviam deixado aquela profissão de pescadores e passaram a seguir a Jesus. Então notem, irmãos e irmãs, que quando Pedro toma essa decisão, eu vou pescar, na verdade, 2 coisas importantes estão aqui presentes nesta fala e nesta atitude de Pedro. Olha, eu não acredito na ressurreição do Senhor, por isso que no final fala aquela era a 3ª vez que Jesus havia se manifestado aos discípulos, depois da ressurreição. Então, no primeiro detalhe, eles tiveram dificuldades de compreender, de aceitar o mistério da ressurreição de Jesus. E o segundo momento, dizer, olha, eu vou pescar, significa, olha, eu estou desistindo do meu chamado. Eu estou desistindo de continuar a crer naquela palavra que Jesus disse 3 anos antes ao mesmo Pedro, João e Tiago: vinde e eu vos farei pescadores de homens. E eles largaram tudo, Pedro, Tiago e André, largaram tudo e passaram a seguir. Largaram tudo ali naquela ocasião, significou, olha, abandonou toda aquela vida de antes, como por exemplo, Eliseu fez quando foi chamado. Depois você lê o texto em casa, Rose, texto maravilhoso, quando o profeta Elias passou, jogou ali a capa sobre ele e disse assim, olha, você já sabe o que isso significa, ou seja, Deus está te chamando. Ele estava ali com a junta de boi, Carlos, arando a terra, trabalhando, lá, trabalho, o suor do seu trabalho para sustentar a sua casa. No entanto, o Senhor o chamou, deu um prazo para ele, ele entra, vamos dizer, na sua propriedade, mata aquele boi que ele usava para o seu trabalho, e então, Selma, inicia o seu ministério até o final da sua vida. Ou seja, olha, eu não vou precisar mais desse instrumento de trabalho, porque agora o meu trabalho será outro. Não fui infiel à visão celestial, a mesma que Paulo vai dizer muito mais tarde. Então, dizer naquele momento ali, irmãos e irmãs, vou pescar significa, olha, estou desistindo e vou cuidar da minha vida. Eu costumo dizer há muito tempo, no ministério pastoral, que pior do que deixar a igreja, pior do que sair da igreja, é levar a gente junto. E se a gente não tiver convicção da nossa vida espiritual, quando há alguns que encontram-se desanimados, Roberto, e falam, eu vou dar um tempo, vou parar. Ué, você quer parar por alguma... Então para, mas não leva ninguém não. É uma decisão sua, não faça discípulo como que para fundamentar a sua... Olha, não estou indo sozinho, não, tem um monte de gente aqui insatisfeito com a igreja. Paulo faz isso, Pedro faz isso, e alguns discípulos dizem o mesmo, então nós também vamos contigo. E foram. Por isso, irmãos e irmãs, a prosperidade, pastor, o que isso tem a ver com prosperidade? Eu espero que eu consiga mostrar para você. Sob a palavra de Deus, então, esses 2 momentos é que na primeira noite fora de casa, que decidiram voltar para o seu trabalho de antes, uma verdadeira negação, uma vergonha. Passaram a noite inteira e nada apanharam. Mas sob a palavra de Jesus, você viu o que aconteceu, né? Vamos olhar para o texto de Deuteronômio, no capítulo 15, para a gente atender esse tema da prosperidade ou das condições materiais que tornam-se na nossa vida uma realidade por conta do trabalho, mas também por conta da fidelidade nossa diante do Senhor. Deuteronômio, no capítulo 15, verso de número 11. Deuteronômio capítulo 15, verso de número 11, que diz assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Lido o texto, para alguns tendo reencontrado a menção bíblica, que já conhece o texto, vamos para Gênesis agora, na sequência do texto que você acabou de dizer. Sempre haverá gente passando necessidade. Por vezes, por má administração dos recursos que conseguiu, hoje de manhã, por vezes também por conta de preguiça, né? Faz o mínimo para buscar apenas o sustento, e por vezes também por um país injusto, e por tantas razões que a gente entende
poderíamos pensar que há pobre na terra. Mas vamos lá, biblicamente, na causa bíblica do porquê há pobre na terra. Gênesis 3. Gênesis, no capítulo 3. Versos 17 a 19. Você encontrou? É fácil, né? Gênesis 3. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, olha a expressão, maldita ou não mais abençoada é a terra por tua causa. Em fadigas, portanto, em suor, em dificuldade, com luta, você vai tirar o sustento dela para a tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Irmãos e irmãs, nós poderíamos fazer uma série muito maior, não apenas de sermões, mas também de escola dominical, estudo bíblico sobre o tema da pobreza. E aonde há o pecado, a chance de, infelizmente, experimentar a pobreza aumenta, exponencialmente. Porque a pobreza, de alguma forma, essa falta de recurso material, significa que, longe de Deus, destituídos da graça e da misericórdia do Senhor, o ser humano está por conta própria. E o que não falta no mundo, Marcial e Sandra, é gente gananciosa, gente que rouba, gente que mata, gente que tem muito e acha que ainda tem pouco e precisa de mais. E por isso nós podemos pensar aqui em tantas outras situações para dizer por que há pobre na terra. Não é só porque tem gente com preguiça, ou gente que passou a vida brincando e levando, amanhã eu vejo o que eu vou fazer. Tudo isso, e outras causas também. Mas a primeira causa bíblica do porquê há pobre na terra, do porquê há miséria na terra, porque há sofrimento na terra, é por conta da natureza humana que nós temos. Porque, mesmo quando não se trata de pobreza, mas se trata do contrário, de prosperidade, portanto, de uma vida, materialmente falando, próspera, não significa que você é uma pessoa santa, porque você é rica ou porque você é rico. Sem Deus, a pobreza é um risco, e sem Deus, a riqueza também é um risco. E por que a riqueza é um risco? Porque Jesus disse tantas vezes, sobre o perigo da riqueza. Sobretudo, como falamos domingo passado, riqueza que não foi conquistada segundo a direção do Senhor. Você conquistou com honestidade e trabalho, mas você conquistou. Não foi uma dádiva de Deus. E isso é possível acontecer. Jesus disse que mais fácil entrar ou passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Não foi a única vez que Jesus falou sobre os cuidados da riqueza. Por isso, quando nós falamos ou nós nos dispomos a falar sobre prosperidade, vem dentro daquele combo de que falamos domingo passado, ou seja, todo um conjunto para que a riqueza ou os bens materiais ou a prosperidade que eu e você, ou que nós conquistamos, nós, povo de Deus, conquistamos, a prosperidade material da nossa casa, também dela nós usaremos para glorificar a Deus. Se as nossas condições materiais aumentaram e nós estamos felizes porque conseguimos uma vida material, além do que a média do Brasil, infelizmente, consegue, também com a nossa prosperidade, nós temos que glorificar o Senhor. Ou seja, como o Tiago fala, os nossos bens não podem profetizar contra nós. Ou seja, os nossos bens materiais não podem denunciar a nossa injustiça, a nossa ganância, a nossa falta de amor ao próximo, a nossa falta de cuidado para com o próximo. E de novo um texto que foi lido domingo passado e é a ocasião de lê-lo novamente. Abra comigo Tiago, no capítulo 4. Lá na carta de Tiago, no capítulo de número 4, quando Tiago vem falando sobre do porquê nós vivemos tantas vezes, você pode pensar na pobreza, você pode pensar nas crises familiares,
crises emocionais e uma série de coisas que isso nos faz como que uma guerra em nós mesmos, tanto no indivíduo quanto no seu ambiente social. Ele então diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Bom, então Tiago usa isso, aliás, aspas aqui, algumas informações um tanto curiosas, seu Maurício, sobre a carta de Tiago. Primeira delas, alguns de vocês, talvez até todos vocês saibam disso. O reformador Martinho Lutero teve dificuldade de permitir que a carta de Tiago entrasse no cânon, ou seja, aquele novo conjunto de textos bíblicos ou de livros bíblicos que compôs o cânon protestante. Lutero chegou a chamar a carta de Tiago de carta de palha, ou seja, de pouco valor. E por quê? Exatamente por conta do uso muito materializado que Tiago coloca sobre a questão da prática, das obras. E a teologia de Lutero é a teologia da graça, ou seja, do favor de Deus e do não mérito humano. Mas não apenas por isso. Uma segunda causa que nós podemos pensar sobre Tiago é que o nome de Jesus aparece na carta de Tiago apenas 2 vezes, e que se você tirar o nome de Jesus também não faz falta, nesse contexto que eu estou dizendo. Por quê? Porque toda a carta é construída sobre o quê? Fundamentos da teologia judaica, de seguir a lei, de cumprir o mandamento, de cuidar do próximo, de ter cuidado para não ter toda a sua vida moldada pela riqueza, pela ganância. E Tiago fala muitas vezes de forma dura, inclusive com aquela riqueza opulenta, diante da miséria de muitos. Vale a pena a leitura completa do bilhete chamado aí a carta de Tiago. Portanto, irmãos, nesta introdução feita, eu convido você a voltar os seus olhos para o texto base da nossa reflexão. Volte lá para João, no capítulo 21. Diante da realidade, irmãos e irmãs, de que tanto a pobreza, de que a Bíblia fala tantas vezes que nunca deixará de haver pobre na terra, mas você pode também entender, nunca deixará de haver rico na terra. Então a questão das posses sempre deve ser na nossa vida cristã algo de destaque. A pobreza é um problema, mas também os recursos materiais podem ser um problema na vida do crente. E nós temos que ter tanto cuidado com a pobreza, mas também com a condição material ou com a prosperidade material. Desse texto, voltando os olhos para João 21, veja no verso de número 5. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eles responderam: não. Então, no primeiro momento que eu quero refletir com vocês, a experiência do fracasso financeiro. Irmãos e irmãs, e hoje pela manhã nós falamos um pouco disso, já como que pavimentando ali o caminho para nossa reflexão de agora à noite. A experiência do fracasso financeiro, da mesma forma que há muitas razões de pessoas podendo ficar ricas, há muitas razões também de pessoas podendo ficar pobres, e mesmo sendo crentes ou não crentes. Por isso, num primeiro momento, nós precisamos entender uma coisa clara: tanto a pobreza material, não a fome, não aqui a desonra, porque a pobreza bíblica não desonra a Deus. Há muitas pessoas pobres, materialmente falando na Escritura, e foram pessoas extraordinárias. Por exemplo, Barnabé, que há pouco citamos, era um homem de muitas posses. Abriu mão de toda a sua posse e entregou para os líderes na igreja primitiva, porque quando você lê Atos capítulo 5, diz que uma daquelas atitudes dos apóstolos era: vende as propriedades, venham, distribuam, porque nós vamos viver de forma coletiva, né, numa grande comunidade. E a generosidade de Barnabé chama atenção. Sendo um homem rico, abre mão de tudo para investir na igreja primitiva. O contrário, Ananias e Safira.
Caíram mortos porque não foram capazes de abrir mão dos bens materiais para entrar no nome da história da igreja primitiva. Então percebe, tanto a pobreza material quanto a riqueza podem ocupar na vida do crente problemas similares. Problemas similares. Então no verso 5, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondem-lhe, não. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Quando eu olho para esse texto, eu lembro exatamente de dois personagens. Eu lembro de Jacó quando sai de casa, citado também domingo passado e tantas outras vezes aqui nesse mesmo púlpito. Jacó, quando sai de casa, está na condição de pobreza. Lá na minha terra diria, não tenho, um couro para cair em cima. Sai de casa fugido, sem nenhum recurso material, sem nada. Na primeira noite fora de casa, ele tem um encontro com Deus, o resto você já sabe. O segundo personagem, ora pois, Pedro, quando está? Pedro, Tiago e João, ou Pedro, Tiago e André, quando eles estavam pescando na beira do mar, Jesus aparece pela primeira vez, iniciando o seu ministério, os encontra pescando, portanto, trabalhando, o suor do trabalho para levar sustento para as suas casas. Quando Jesus aparece e faz ali um desafio, eles entendem que aquele chamado era para eles. Eles largam tudo e passam a seguir a Jesus. Por isso no texto aqui, quando fala, vou pescar, e eles voltam para a vida de trabalho. Eles voltaram para trabalhar. E aqui uma associação que você pode fazer, quando você trabalha e não consegue melhorar de vida financeira. Aí você fala, pastor, então, o que adianta? Trabalhar não é o caso, porque eu sempre trabalhei, e no entanto não consegui mudar de vida. Mas não é porque você, ou eu, ou o povo de Deus, parte do povo de Deus, não conseguiu recursos materiais, que você não tenha motivo de dar glória a Deus. No caso de Pedro, Deus não tinha um propósito para que eles pudessem voltar àquele trabalho. E o segredo da nossa vida, irmãos e irmãs, como eu falei domingo passado, é perceber a profissão, o trabalho, a vocação para a qual nós somos chamados. Às vezes nós colocamos como um foco da nossa vida a questão material. Ficar rico, conquistar. E por isso nós nunca podemos servir a Deus. Sempre estamos ocupados. Temos pouco tempo para o casamento, para os filhos, para o ministério, então nem se fala. Porque a vida é trabalho. E depois de um tempo, administrando bem as suas finanças e ganhando bastante, porque você trabalha muito, é evidente que você poderá aumentar o seu capital. Mas será que esse é um propósito de Deus para a sua vida? Então tem para mim, irmãos e irmãs, que aqui a experiência de fracasso financeiro, ela acontece quando nós negligenciamos o propósito de Deus para nós. No caso de Pedro, eles não tinham nada para servir a Jesus. E por quê? Porque Jesus não tinha propósito na vida deles voltarem ao que eles faziam antes. Foi a única noite de fracasso que eles tiveram, voltando para aquela profissão de antes. Sabe por quê? Porque naquele mesmo dia, quando Jesus volta e fala, joga as redes, eles lançam as redes, elas voltam cheias de 153 grandes peixes, e mesmo estando lotadas as redes, elas não romperam. Ou seja, usa ali uma hipérbole para dizer, olha, era muito peixe, e as redes não se romperam. Para dizer o seguinte, olha, na palavra de Deus vocês poderão ficar ricos e ter muitas coisas, prosperar materialmente falando, mas será que esse é o propósito de Deus para você? Como falei domingo passado, Eliezer, e agora repito, se Deus quer que você seja próspero materialmente falando, então começa hoje mesmo a sua oração diante de Deus. Mas cuidado com Tiago capítulo 4, versículo 3. Porque tudo você deve colocar diante do Senhor. E aqui falo como testemunho pessoal. Se você necessita trocar de carro, sonha trocar de carro, coloque em oração. Se você necessita trocar de casa, coloque em oração. Todos os temas da vida de um crente devem passar pela oração. Todos. Trocar o carro, trocar a casa, comprar coisas, adquirir coisas, mudar de emprego, mudar de profissão, faz parte da nossa vida.
Então tem que ser colocado diante de Deus em oração. Por isso, nesse primeiro momento, às vezes a experiência do fracasso financeiro acontece porque nós adquirimos, irmãos e irmãs, um hábito contrário. De decisões importantes da nossa vida, que envolve, por exemplo, a questão financeira, a gente não coloca diante de Deus. Quer um exemplo? Mais um, pelo menos. Abra o texto de Ruth. É um pouquinho difícil de achar Ruth, eu vou dar algumas dicas para vocês. Começa achando Josué. Pastor, mas não ajudou não, Josué também está difícil. Acha Deuteronômio, maior ainda, né? Aquele nome grande. Quinto livro da Bíblia, depois você vai achar, depois de Deuteronômio é Josué, depois Juízes, em seguida você vai aí encontrar Ruth. Ruth, no capítulo 1, lembrando que, da mesma forma que estamos sujeitos ao fracasso financeiro, estamos sujeitos porque o que nos tornou, às vezes, fracassados financeiramente falando, foi uma atitude que nós tomamos, uma decisão que nós tomamos que não foi consultada, não foi colocada, como fala Tiago, em oração diante de Deus. E eu gosto muito do texto de Ruth, porque ele é bastante didático nesse tema da prosperidade, ou da pobreza. Havia fome na terra de Israel. E o marido de Ruth, com a sua esposa e com seus 2 filhos, e aí naquela tradição é o marido que toma a decisão. Pastor, só lá ou hoje? Hoje é também, mas marido inteligente é aquele que ouve a mulher. É o que ouve a mulher. Porque mulher tem um 6º sentido, o homem só tem 5. Mulher tem um 6º. Alguns anos atrás, abrindo aspas, eu participei de um congresso de pastores em Jundiaí, e o pastor Marcos, lá de Curitiba, que estava ministrando aquela palestra, ele falou, sobretudo, principalmente, quando você for fazer um negócio que envolve bastante dinheiro, leve a sua mulher, homem. Ô, marido, leve a sua mulher. Aí os homens, mas por quê? Mulher não entende carro. Leva a sua mulher. Aí o homem, mas mulher não entende carro. Leve a sua mulher. Aí depois, na terceira vez, por quê? Porque é o seguinte, mulher vê coisa que o homem não vê. Aí ele deu um exemplo. Aquele olhar do vendedor, que está prontinho para te passar a perna, a mulher consegue enxergar. É impressionante. Ela chama você, vem cá, meu bem. Esse cara está te levando na conversa. Que isso? Já olhei o motor, olha o barulho. Já está tudo. Não, esse cara está... E é impressionante, né? Então, um homem inteligente é aquele que vai tomar decisão importante, que envolve dinheiro. Ele tem que ouvir a sua mulher. O marido de Ruth toma a decisão. Nós estamos passando dificuldade, pobreza. Nós estamos passando dificuldade em Jerusalém, em Israel. Vamos para Moabe. Moabe tem comida. Eu fico imaginando, Carlos e Rose, se o marido de Ruth tivesse colocado, Senhor, olha o seguinte, nós estamos passando dificuldade e eu tenho uma decisão importante para tomar. Nós queremos ir para Moabe. Eu, a minha mulher e os meus filhos. Será que o Senhor pode nos abençoar nessa decisão de ir para Moabe? Você sabe o que Deus responderia para eles? Não, vocês não vão. Sabe por quê? Porque naquele contexto, ir para Moabe significa não confiar mais no Deus de Israel e ir para o Deus estrangeiro. Então eles não consultam a Deus, eles simplesmente vão. Irmãos e irmãs, muitos fracassos financeiros que nós temos, nós crentes, temos que administrar na nossa casa, na nossa vida, portanto, a ausência de prosperidade material, é que a gente toma decisões importantes sem consultar o Senhor, ou às vezes sem ouvir o Senhor, e pior ainda, sem obedecer o Senhor. Porque às vezes Deus está falando para você, olha, não faça esse negócio, não tome essa decisão, e a gente toma. E depois vem a consequência, experimentamos a escassez financeira, o fracasso financeiro, e a gente então quer culpar a todos. E nós mesmos não reconhecemos que nós somos infiéis, desobedientes na palavra do Senhor. Voltando à nossa reflexão, sem antes ler o texto ainda, de Ruth. Será que se Pedro tivesse, presbítero Júnior, de consultar a Deus aquela decisão, que resposta ele teria? Vamos tentar imaginar, Regiane, a oração de Pedro? Antes de falar, vou pescar, ou seja,
Vou desistir de tudo e vou voltar para a minha vida de antes? Senhor, é o seguinte, eu estou aqui com os meus irmãos, nossos companheiros, nós que andamos 3 anos com o Senhor. É o seguinte, a gente está querendo voltar a ser pescador, a gente quer reabrir nossa empresa, a gente quer buscar agora outra fonte de trabalho. O Senhor pode abrir um caminho e nos mostrar? O que você acha que ia acontecer? Por isso, naquela primeira noite fora de casa, que eles passam pescando, voltando para a vida de antes, foi um fracasso. Por quê? Porque Deus não pôs a mão naquilo. Não era um propósito de Deus para aqueles homens voltarem a ser pescadores. Porque Jesus não estava equivocado, o presbítero Marcos, quando disse a ele, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Deus iria sustentá-los no ministério pastoral, no ministério apostólico. Por isso, irmãos e irmãs, muitas vezes os problemas materiais e financeiros que nós temos que administrar, porque são consequências de escolhas que nós fazemos sem consultar a Deus, ou às vezes consultando sem obedecer a Deus. E não que seja só essa a causa. Há também dificuldade financeira como consequência de um propósito de Deus. Eu não tenho dúvida de que há. Quando você vai ler a parábola de Lázaro e o rico, Deus tinha um propósito para que Lázaro fosse pobre. E a vida do crente não significa, né, em prosperidade. Ainda que Lutero, aliás, João Calvino, viu, Carlos, dizia que um dos sinais da predestinação era a prosperidade financeira. Ele foi trucidado nessa tese teológica, mas ele dizia isso. Para você mostrar que você é predestinado, você tem que ser rico. Calvino falou bobagem também, viu, Carlos? Ele não está aqui para se defender, então a gente pode lembrar. Ele foi muito criticado nisso, porque ele não deixou espaço para as pessoas que são pobres, materialmente falando, mas são dignas na sua fé e muito tementes a Deus. O texto de Ruth, no capítulo 1, eu vou ler para você apenas alguns versículos, 3 versículos, começando pelo 18. Ruth, capítulo 1, verso 21. Aliás, do 18 ao 21. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, Ruth e Noemi, né? Até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chames Noemi, chamai-me Mara. A palavra Mara aí é amarga, viu, do hebraico. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ditosa aqui é a ideia de, olha, havia orgulho, né? Ou seja, a gente estava bem, né? E no entanto, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Vale a pena uma leitura mais detalhada do texto numa outra ocasião, mas percebe a facilidade que nós temos, de culpar a Deus pelos nossos fracassos financeiros. Não, olha, foi do propósito de Deus a gente passar por essa situação. Ora, pois, será que o esposo dela consultou a Deus? Senhor, nós devemos ir para Moabe, a terra de Moabe? Será que Abraão e Sara, quando foram para o Egito, consultaram a Deus? Olha, Senhor, é do teu propósito que a gente vá para o Egito buscar sustento? Então, irmãos e irmãs, como foi no caso de Pedro, o fracasso daquela noite de pesca, noite inteira de pesca, sem nada apanhar, será que a culpa é de Deus? Não. Por isso, irmãos e irmãs, muitas vezes o tema da prosperidade precisa ser analisado também de acordo com as nossas escolhas. Há escolhas financeiras, irmãos e irmãs, das quais a gente jamais vai conseguir se livrar. E no pastorado, há mais de 2 décadas, já vi muitos casos, famílias inteiras, passando problemas financeiros, porque no passado tomaram decisões difíceis, ruins, e depois, na fase mais difícil da vida, tendo de administrar as consequências daquela escolha lá atrás, no passado, que muitas vezes mais beirou uma vaidade do que propriamente
direção do Senhor para tomar ali aquela decisão. O segundo momento, para a gente terminar, nosso tempo já está avançado. No verso 3, aliás, no verso 7 de João 21, no verso 7, que diz assim: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Aqui, num segundo momento, irmãos, se no primeiro, uma noite inteira, sem nada apanhar, porque Deus não tinha um propósito para que eles pudessem voltar a pescar, a segunda é prosperidade. Então, na primeira leitura, você pensa, pobreza. Passaram Edmilson a noite toda, trabalhando, suor, trabalho digno, sabiam fazer aquilo, porque eram pescadores, só que nada apanharam. E na vida do crente, como nós falamos tantas vezes aqui, na vida de um crente nada acontece por acaso, nem mesmo a pobreza. Deus tem um propósito. Então, no primeiro momento, eles não apanham nada, porque Deus não tinha um propósito para que eles pudessem ali apanhar muita coisa. Nada. Tendes aí alguma coisa para comer? Não, a gente não tem nada. Ainda que tenha trabalhado. Num segundo momento, eles têm muito. Então, você pensa, prosperidade. Se a escassez material nos envergonha, ouça bem o que eu vou dizer para você, a riqueza material que não tem as digitais de Deus também nos envergonha. Onde o senhor está vendo isso, pastor? No verso 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: olha, é o Senhor que está aqui. Simão Pedro, de vergonha, ele veste ali alguns trapos e pula dentro d'água. Por que você acha que Pedro ficou com vergonha? Ainda que o contexto agora é de 153 grandes peixes. Portanto, tinha chegado riqueza, tinha chegado sustento material para eles. Só que a vergonha, qual seja? Eu duvidei de confiar toda a minha vida, o meu trabalho, a minha família, eu duvidei do Senhor. Eu duvidei da sua ressurreição. Então, irmãos e irmãs, se a pobreza muitas vezes nos coloca em situação de vergonha, a riqueza também pode nos colocar. Riqueza que você conquistou com mérito, de forma honesta, mas que não glorifica a Deus, por quê? Porque muitas vezes você sacrificou a visão celestial. Quantas vezes você disse não para o Senhor, para a obra, por quê? Trabalho, para pagar boleto, para pagar casa nova, o carro novo e tudo mais. Às vezes também o contexto é esse. No verso 7, o que nós vimos é isso: olha, o Senhor está aqui. E o que nós estamos agora comendo, o sustento que chegou aqui, os 153 grandes peixes, sabe por quê? Porque o Senhor nos mandou colocar as redes de novo ao mar. Então Pedro, de vergonha, porque duvidou, muitas vezes é assim, irmãos. Para terminar, verso 17. A prosperidade que vem de Jesus é completa, nunca pela metade. João 21, verso 17. Jesus, depois dessa cena, começa um diálogo com Pedro, onde você sabe que ele pergunta 3 vezes a Pedro se Pedro o amava. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então, no verso 17, concluindo. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão Pedro, ou Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero terminar aqui, irmãos e irmãs. Pedro não veio a passar dificuldade financeira porque ele deixou pela segunda vez, preste atenção, igreja, ele deixou pela segunda vez de ser pescador. Não que o apostolado não fosse um trabalho, muito trabalho. Não que o apostolado, o presbítero Milton, não lhe tirasse suor do rosto, sim, muito. Vide, por exemplo, o apóstolo Paulo, o cansaço do ministério, as dificuldades, as noites de frio, perseguição, fome, muitas vezes, perigo, espada, como ele mesmo bem vai colocando. Como a semelhança de hoje, o ministério pastoral. Mas o sustento material, a condição material para a vida de Pedro não deveria vir daquele tipo de trabalho.
Então, nesse diálogo que Jesus tem agora com Pedro, então ele diz: olha, nesse momento você está pronto para pastorear o meu rebanho. Você agora está pronto para cuidar do meu rebanho. Ou seja, eu te separei para que você cuide do meu rebanho. Então eu vou te sustentar. Irmãos e irmãs, terminando aqui, esse é um dos principais ingredientes da prosperidade que vem do Senhor. É a gente confiar que na nossa vida de crente, tudo tem as mãos do Senhor. Absolutamente tudo tem as mãos do Senhor. E por que a sua vida financeira também não teria? É um passo difícil a ser dado. Porque quando se trata de dinheiro, a gente quer administrar sozinha. E quando você vai ler os textos bíblicos que trabalham o tema da prosperidade, da pobreza, da condição material, é de forma didática, como a Bíblia nos ensina sobre isso. É didática. A provisão do Senhor, o cuidado do Senhor, as portas que Deus abre, as portas que Deus fecha, a forma em que nós devemos aplicar, imprimir em nossa vida, em nossa gestão financeira, para que a gente possa, de fato, compreender que nada na nossa vida Deus deixa de estar presente. Tudo em nós tem as digitais do Senhor, precisam ter as digitais do Senhor. E quando é assim, irmãos e irmãs, até mesmo a humildade material não vai desonrar a sua fé, a sua vida. Até mesmo a humildade material. Mas o contrário também deve ser verdadeiro. Se você conquistou vários bens com o suor do seu trabalho, está feliz com isso, e não tem dúvida nenhuma de que os seus bens também glorificam a Deus com a sua família, glória a Deus por isso. Duro é quando a gente sabe que os nossos bens custaram o nosso chamado, a nossa família, e hoje representa muitas vezes o quê? A nossa principal preocupação. Quer saber disso? Leia Eclesiastes 2 e Eclesiastes 3. Trabalhou a vida inteira, conquistou, acumulou, e agora está perto de morrer, já escuta os filhos e os netos brigando, discutindo para ver quem vai ficar com o quê. Leia Eclesiastes 2 e Eclesiastes 3, você vai descobrir. Então, nem tudo a gente acha que lá no final, porque conquistou muita coisa, né, ainda que tenha dito não para Deus durante muito tempo, talvez no final é que virá o nosso dissabor, a nossa frustração com a questão dos bens materiais. Por isso, irmãos e irmãs, a prosperidade deve ser fundamentalmente um tema tratado em oração. Em oração. Cada detalhe da sua vida, seja ela pobreza ou a dificuldade material, ou seja ela riqueza. Se é pobreza, deve ser tema de oração diária da sua vida. E se é riqueza, deve ser tema diário de oração da sua vida. Porque na vida do crente nós cremos, tudo vem das mãos do Senhor. Amém? Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Presbítero Marcos.